E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe De Martini do Resident Evil Saque. Finalmente voltando a gravar o Videosaque. Mesmo eu tendo voltado de férias no começo de abril, eu tinha deixado tudo gravado. Depois teve a saga das imagens perdidas aí do Operation Raccoon City. Enfim, agora de volta de vez também em vídeo para mais um unboxing. Acho que acaba sendo o conteúdo mais interessante de mostrar aqui, pelo menos é o que o pessoal tem gostado mais, além dos gameplays. Eu vou fazer o unboxing da caixa de aniversário, de 17º aniversário de Resident Evil. Vou mostrar pra vocês o conteúdo dessa edição que é exclusiva do PlayStation 3. E vou atender também aos pedidos que, na verdade, não é tanto da galera do Saque, é mais o pessoal da Resistência BJ, que acabou vindo pro Saque também. E seguindo também uma aparente moda aí dos vlogueiros do Brasil. Eu vou dar umas dicas aí de séries, de livros e de jogos que eu tô jogando no momento, né? Falar um pouco além de Resident Evil, porque a vida não é só isso. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não jogo só Resident Evil. Mas por enquanto, vocês ficam aí com a primeira parte do Videosaque de hoje, que é o unboxing do Biohazard Anniversary Box. Bom, como eu estava dizendo, essa é a edição de aniversário, de 17º aniversário de Resident Evil. É exclusiva do Japão e é exclusiva do PlayStation 3, né? Vem nesse plástico um pouquinho mais grosso. Aqui os conteúdos da edição, deixa eu ver se é bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui legal para mostrar. Vem com 6 jogos ao todo. 7 jogos na verdade, o Resident Evil Director's Cut, Resident Evil 2 e Resident Evil 3 nas versões digitais, a Revival Selection aqui em disco, né, com Resident Evil 4 e Code Veronica, Resident Evil 5 Alternate Edition, que é a versão japonesa da Gold Edition, e Resident Evil 6 na versão normal, sem atrativo nenhum, sem DLC, sem nada, só o jogo mesmo, e tem ainda um artbook aqui dentro. Vou abrir aqui por cima, eu já dei uma olhada na edição antes pra saber o que dizer pra vocês aqui, né? Sem rasgar o plástico de preferência. Vou mostrar aqui um pouco melhor. Deve estar dando pra ver aí com a luz, né? Ela tem essa luva de papel por cima aqui da caixa, né? Ela é um papel de alta qualidade e tal, com uma textura aqui, lembrando um pouco o couro. Tem o detalhe aqui reflexivo do sangue e tal. E é uma luva que guarda a edição, que lembra uma caixa de arquivo, enfim, deixa pra lá. Parece muito uma caixa de arquivos e tal. Aqui de novo todo o conteúdo da edição. Eu vou tentar tampar aqui que tem os códigos dos jogos, né? Aqui eu já tô com a mão, são os 3 códigos para você baixar as versões digitais do R1, R2, R3. Aqui são algumas instruções e tal, sempre em japonês, né? Aqui também tem o símbolo e tal. A caixa em si é bem bonita, né? Atrás aqui não tem nada. Essa espécie de adesivo aqui também tem um detalhe, ó. Dá pra ver que o sangue tem um pouco de relevo e tal. Tem um adesivo colado aqui, reflexivo e tal. A caixa é bem interessante, bem bonita mesmo, assim. Infelizmente não é uma edição tão legal assim pelo conteúdo, mas a apresentação dela é muito bonita e muito bem feitinha aí, né? E aqui dentro tem os jogos em si e o artbook, né? Começando pelo Biohazard Revival Selection, já nessa versão PlayStation The Best, que são os relançamentos por preços menores, né, e tal. São Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica em HD. Esse disco, na verdade, muita gente se frustra um pouco quem acaba pedindo de fora. Só está disponível no Japão, né? Nos Estados Unidos ele só veio em versão digital, porque na verdade são as versões digitais em disco, assim. Você instala a partir do disco e joga no HD diretamente. Então ele é como se você gravasse um DVD, digamos assim. Aqui a Alternate Edition, né? Alternative Edition, na verdade, do Resident Evil 5.
com a capa japonesa. Também dessa versão The Best é o Resident Evil 5 com todos os extras, o Lost in Nightmares, Desperate Escape, Mercenaries Reunion, Versus e as roupas extras e tal. Também disco pro PlayStation 3 comum. O Resident Evil 6, né, com a capa bem mais bonita, a capa japonesa melhor de todas aí, todo mundo. Também o disco normal, sem nenhum extra, não vem com nenhum DLC, nem nada do tipo, é só o game comum mesmo. E por fim, esse artbook. Ele é semelhante ao artbook que veio na edição alemã, que eu já mostrei aqui. É semelhante ao artbook oficial também. Ele na verdade é um trecho do artbook oficial aqui, com alguns dos principais monstros, alguns dos principais personagens, conceitos e tal, né? Sem nada inédito aí, né? Mas vem como parte da edição, que é bem interessante para quem ainda não começar a coleção, ainda quer começar a comprar os jogos. Você tem tudo aí num pacote por um preço diferente. Bom, esse é o Biohazard Anniversary Package, o pacote de aniversário de 17 anos de Resident Evil, com 7 jogos. Eu comprei pelo PlayAsia, paguei $129, quer dizer, dá uns R$260 aí. Se você for comprar os jogos separadamente, você paga mais caro. Então, se você está pensando em começar a sua coleção, trocar os seus jogos piratas por originais, talvez essa seja uma boa oportunidade. Já está um pouco difícil de achar, né? É meio limitada essa edição. Se você já tem os jogos, talvez não vale a pena você pegar. O preço é um pouco salgado para só uma caixinha especial com os jogos em versão normal. Mas tá aí, depende da sua necessidade, do seu bolso. Essa é a edição de aniversário de 17 anos de Resident Evil. Tem um alarme maldito soando aqui na rua, não sei se vocês estão escutando. Ele resolveu começar a tocar bem na hora que eu comecei a gravar. O pessoal conversa bastante comigo pelo Twitter, tem comentado bastante. Todo mundo tem gosto em comum, né? O pessoal lá da Resistência BJ, principalmente, que me assiste sempre nos gameplays. E se você ainda não viu nada, não sabe do que eu tô falando, você tá perdendo. Eu tô sempre lá nos gameplays do Baixo que Jogos, que é onde eu trabalho de verdade, né? O saque, apesar de ser um trabalho também, uma coisa extra. Eu tô sempre lá, a gente fez uma série de gameplays de Resident Evil. A gente jogou praticamente a série toda, aí os títulos principais. Alguns jogos a gente chegou no fim, em duas partes e tal. E acabou criando uma comunidade em torno disso. Muita gente me adicionou no Twitter, muita gente veio conversar no Facebook. E bastante gente comentando, perguntando dica de série, dica de filme, o que eu ando assistindo, o que eu ando lendo. Eu percebi também que alguns vloggers aí também andaram falando sobre isso. A Ferde falou, se eu não me engano, o PC Siqueira também falou alguma coisa. Então, pra atender aí o pedido da galera, mesmo no saque também o pessoal vem comentar bastante sobre outras coisas além de Resident Evil nos comentários, né? E a pira aqui do Videosaque é justamente ir além e tal, e falar um pouco mais da vida fora de Resident Evil. Então eu vou falar pra vocês de algumas coisas que eu tô lendo no momento, do que eu ando assistindo, do que eu ando jogando. Bom, vou começar pelos jogos então, que acho que é a parte mais próxima aí de Resident Evil. Tem 3 jogos que estão passando mais tempo aí dentro do meu PlayStation 3. Eu tô gravando isso daqui ainda no dia 30 de abril, então lá no meu PlayStation 3 nesse momento tá baixando o Far Cry 3 Blood Dragon, que é o DLC / expansão do Far Cry 3. Quem me tem na PSN sabe que foi um jogo que eu joguei bastante. Pra mim é um dos melhores jogos aí da atual geração e o melhor jogo de 2012, né? Esse Blood Dragon ele tem uma pira que acho que vai ter mais apelo para quem nasceu nos anos 80, para quem viveu um pouquinho dessa época, que é uma pira de ficção científica oitentista, assim, com o gameplay do Far Cry, na ilha do Far Cry, mas com uma pira completamente diferente de neon. Lembra bastante aí o Tron, quem curte Daft Punk também vai se identificar. Tem como é que é o nome dele que eu esqueci? O Kyle Reese do Exterminador do Futuro 1. Ele faz o personagem principal. Então é toda essa pegada de brucutu, filme de ação, música interessante, bem diferente do Far Cry 3
original, mas ainda assim é um FPS, ainda assim é Far Cry 3. Far Cry 3, errei o nome do jogo. Vi gente que não gosta de FPS pegando o Durval Ramos mesmo lá do Basque Jogos é 1, e eu acho que vale a pena mesmo pra quem tá em dúvida aí quanto ao jogo completo. Talvez essa seja uma boa amostra, uma boa prévia do que tá por vir. Tá na PSN, tá na Xbox Live, tá no Steam. Se eu não me engano custa $15 na PSN, nas outras redes eu não sei quanto que tá. E é um jogo que, pelo menos pra mim, eu não joguei ainda, eu só vi a galera analisando lá no BJ e vale muito a pena. Falando ainda em FPS, eu tô jogando bastante Doom 3. Essa daqui é a versão do PlayStation 3 que a ID Software lançou recentemente. Na verdade é uma coletânea, aqui também tem o Doom 2 e o primeiro Doom originais, né? O Doom 3 em HD. É FPS de verdade, eu costumo dizer, porque ele tem uma pira bem diferente daquilo que a gente está acostumado em termos de FPS. Você não tem regeneração automática de vida, você tem uma história que é mais progressiva e uma história que ela é única. Você não tem estágio, você não tem fases, você vai do começo ao fim, é uma história só. E é focado no terror, né? Então talvez quem goste aí de Resident Evil vai gostar. É um jogo do começo dos anos 2000, mas que ainda se sustenta muito bem nessa versão em HD. Vale a pena. Eu acabei de começar, na verdade, quando eu tô gravando isso daqui. Joguei bem pouquinho mesmo, mas é um jogo que eu joguei na época do lançamento pra PC, mas não cheguei no final e tal, não aproveitei tudo. Meu PC na época era bem ruim, então agora que saiu pro PlayStation 3, eu tô voltando a Doom 3. Essa é a BFG Edition, ela vem com todos os DLCs da versão original para PC e vem com mais um conteúdo inédito aqui que é exclusivo dessa nova versão. E recentemente também eu terminei Tomb Raider, que foi muita alegria pra mim ver que essa franquia, que é uma franquia que eu gosto bastante, não tanto quanto Resident Evil, mas foi legal ver que essa franquia que eu curto pra cacete voltou com força total. É um puta jogão, assim, a Lara Croft tá sensacional como sempre, tá muito diferente daquilo que a gente tá acostumado. Não é mais aquela mulherão do peito triangular, aquela coisa que ela é super forte, super ágil e sabe de tudo e nada a oprime. É uma Lara Croft assim, começo de carreira. Ela sofre bastante, dá muita pena dela ao longo do jogo, ela apanha, ela se machuca pra cacete. Passa um perrengue, só que o instinto de sobrevivência dela, como ela é uma Croft, como ela mesma diz no jogo, fala mais alto. E ela acaba sobrevivendo aí a uma série de coisas e no caminho de se tornar a Lara Croft que todo mundo conheceu. Tomb Raider tem também para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Vale muito a pena. Tava em promoção por esses dias aí. Já é um jogo que saiu há algum tempo, já é um jogo de março, então talvez você encontre por um preço mais legal aí. Eu não recomendo o modo multiplayer, você ignora que ele existe. Foi o que eu fiz. É um jogo que eu gostei tanto que eu gostaria muito de platinar, mas tem um modo multiplayer que tá lá só pra constar. Isso não é legal, então vai acabar ficando sem a platina mesmo. Pela história single player vale, pelo multiplayer não. Bom, continuando aí, vocês vão me desculpar que o enquadramento mudou. É que acabou a bateria da câmera, então eu tive que ligar aí na fonte, no processo de tirar a câmera do tripé, etc e tal. Eu acabei zoando tudo, enfim. Então eu fiz um novo enquadramento, tentei ao máximo deixar um pouquinho só mais longe para poder ver o cenário aqui atrás de mim. Mas enfim, vamos continuar agora. Sobre os livros, eu trouxe aqui 3 indicações. Uma que eu tô lendo vai fazer mais ou menos uns 7 meses já. Uma que eu acabei de ler e outra que eu acabei de começar. Bom, isso aqui é um lixo, chama-se Cozinha do Inferno. Bom, né? Não dava pra esperar muita coisa de um livro escrito pelo Sylvester Stallone, mas eu acho que se o cara se compromete a lançar um livro, a gente espera pelo menos uma coisa mais ou menos decente. Esse livro tem um filme também de mesmo nome, o roteiro, se eu não me engano, também é do Stallone. É uma história que se passa no bairro onde ele cresceu, que é o Hell's Kitchen, né? Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Los Angeles, não lembro agora. Ou em Nova York, não é em Los Angeles, é em Nova York. Conta a história de um entregador de gelo que acaba se envolvendo com uma gangue local. Tem um irmão trambiqueiro.
no pós-guerra e tal. É uma história até legalzinha, cheia de clichês assim, de filmes da época, cheia de clichês que filme que retrata essa época, na verdade. Vale se você quiser saber, assim, você gosta do Stallone como eu gosto, sou fã do cara, vale a pena pra você conhecer o trabalho dele fora do cinema e fora das câmeras. Cozinha do Inferno, eu nem sabia que existia, comprei num sebo por 5 e vai voltar logo mais pro mesmo sebo de onde ele veio. Esse aqui eu comecei a ler ontem, na verdade, é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, não sei como é que se fala o nome dele de verdade, me perdoem aí os fãs se eu falei errado. Tem o filme do Stanley Kubrick também, é a adaptação direta desse livro. É uma história muito louca, assim, ele usa até quase um idioma novo para contar a história do livro. Você tem 2 formas de ler, você pode tanto ir pro glossário que tem no final, o tempo inteiro, ficar vendo as palavras para você entender plenamente a história, não é a melhor forma de ler. Ou então você pode simplesmente ir assimilando esse vocabulário como se você estivesse aprendendo até uma língua nova, tentando entender o que ele tem a dizer. E apesar de usar umas palavras diferentes e tal, ele se faz entender. É uma história bem doentia, assim, de uma gangue de maníacos e tal. Acabei de começar a ler, é bem interessante. Eu participo de um clube do livro com os amigos e o livro do mês é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, vale muito a pena. E essa chaproca aqui que eu tô lendo há um tempão já é a biografia do Steve Jobs, foi lançada logo depois que ele morreu, do Walter Isaacson. Por mais que você goste ou não da Apple, que você seja partidário do Android, ou que você use Windows, ou que você seja daqueles que defende que Mac é a solução de todos os problemas de informática que você vai ter na sua vida, vale a pena ler a história do Steve Jobs, que é um cara que influenciou muita coisa que a gente tem hoje. Quem acha que a influência dele se resume aos iDevices aí, aos iPads, iPods, iPhones da vida, tá muito enganado. Dá pra dizer até que a gente só tem informática como a gente conhece hoje por causa do Steve Jobs. Essa biografia vai virar filme e tal, virou influência pra muita coisa. O Cyril tá aqui de baixo, fuçando aqui nas coisas que eu tô jogando aqui pra baixo. Enfim, vale muito a pena, é enorme. Tem aí suas quase 600 páginas numa fonte minúscula. Então é uma leitura densa, é bem pesado, mas vale a pena se você gosta de tecnologia. Eu trabalho com isso, né? Escrevo também sobre tecnologia lá na NZN, não só sobre jogos. Ou se você se interessa em conhecer essa personalidade, conhecer uma pessoa que influenciou aí a forma como a gente vive hoje, vale a pena esse livro aqui, que é o Steve Jobs, do Walter Isaacson. Bom, para fechar essa edição eu vou falar também sobre, parece que eu tô falando 333, não foi proposital, mas enfim, acabou saindo assim. São 3 séries que eu também ando assistindo bastante. A primeira, na verdade eu não tô assistindo porque ela tá no hiato e eu mal posso esperar pra ela volta em julho, é Breaking Bad. É a melhor série da atualidade. Eu já influenciei muita gente a assistir e eu espero que com esse vídeo aqui eu crie mais, pelo menos alguns fãs de Breaking Bad que possam vir fritar comigo no Twitter por causa das aventuras aí do Walter White, que é esse professor de química que acaba se transformando em um dos maiores traficantes de metanfetamina dos Estados Unidos. Ele se envolve com outros traficantes muito mais poderosos e ao mesmo tempo ele fica tentando esconder isso da família dele. Ele tem um parceiro que é o Jesse, que é um louco, é um moleque maluco que surta e depois é super leal e depois surta de novo. Vale muito a pena a série, são 5 temporadas, se eu não me engano, vai acabar a série agora. E vale assim cada minuto. A 4ª temporada da série é a melhor temporada que eu já vi em uma série na minha vida. É muito eletrizante assim. É o tipo de série que você fica sem dormir pra assistir mais um trecho. Eu coloquei aí uns pedaços aí ao longo da minha fala aí pra não ficar só a minha cara boba falando. Vale muito a pena. Breaking Bad tá chegando ao final agora, faltam, se eu não me engano, uns 10 ou 11 episódios pra acabar. Infelizmente, mais uma série ótima que vai acabar, mas que vale muito a pena aí ser revista. Se você não conhece e quer procurar alguma coisa diferente de uma comedinha boba ou de uma série policial, Breaking Bad é a solução pra você. Outra série que eu tô vendo bastante é Homeland. Eu sou muito fã de 24 Horas,
e vivo, desde que acabou a história do Jack, eu vivo em busca de um substituto que me deixe tão maluco quanto 24 Horas deixou. O Breaking Bad conseguiu isso, mas de uma forma bem diferente, e eu procuro uma série que me deixe empolgado a cada episódio, e Homeland tá devagar conseguindo isso daí. A história conta sobre essa Carrie, que é uma menina que trabalha pra CIA, ela é analista da CIA, espiã, enfim. E ela se envolve com o Brody, que é um soldado que voltou depois de passar 8 anos preso na mão de um grupo terrorista no Iraque. Ele volta e ao mesmo tempo a Carrie recebe uma dica de que tem um soldado americano que foi convertido pro lado dos terroristas. E ela começa a desconfiar do Brody, só que aí a coisa não é assim tão simples, ele é muito esperto. Os terroristas que supostamente estariam controlando o Brody são muito espertos também. Não vou falar mais porque eu já tô quase entregando spoilers aqui. Vale muito a pena também, são só 11 ou 12 episódios por temporada, se eu não me engano. Eu acabei de terminar a primeira, Homeland, vale muito a pena. E parabéns pra Claire Danes aí, que não assiste o Videosaque, infelizmente, mas está mandando muito bem no papel da Carrie nessa série que tá muito boa, começa devagar e que fica muito boa no final da primeira temporada, pelo menos, que foi o que eu assisti até agora. E a terceira série que eu tenho pra falar aqui, até porque eu já tô falando demais, tô ficando cansado, e vocês também com certeza, é Doctor Who. Foi uma indicação de amigos aí que fizeram muito esforço para que eu assistisse o Doctor Who e eu acabei assistindo e gostei bastante também. Cheguei no final da primeira temporada. É até difícil de explicar porque são historinhas muito fechadas que na verdade no fim das contas acabam contribuindo para algo maior. O Doctor Who é essa entidade que ele chama de Lorde do Tempo, ou alguma coisa do tipo assim. Ele é um alienígena que toma forma de humano e ele viaja pelo tempo e pelo espaço resolvendo tretas. Então, um episódio se passa, por exemplo, nos anos 40, tem um dispositivo lá que está transformando as pessoas em seres acerebrados com máscaras de gás, inclusive muito parecidos com o Hank. E depois, no episódio seguinte, ele está no futuro distante, 30 mil anos no futuro, no último dia da Terra, porque o mundo vai acabar. E sempre tem um conflito. Tem os Daleks, que são o R2-D2 do inferno, aí, como eu chamo, são os principais inimigos do Doctor. Também é uma série muito divertida, é uma série que eu tô assistindo bem devagar, e é o tipo da série pra você ter quando você quer assistir alguma coisa legal, mas que não seja profunda, que não seja densa, que você não precise ficar se dedicando àquilo. É leve, é divertido, tem humor, tem ação, é muito inteligente a série, muito bem feitinha. É uma série britânica da BBC que tá mandando muito bem nas séries aí, Sherlock que o diga. Vale muito a pena também. Doctor Who é uma série que existe desde os anos 60, mas essa nova encarnação aí começou em 2005 e tá hoje, se eu não me engano, na 7ª temporada, né? Vale a pena, tem no Netflix. Homeland infelizmente não tem no Netflix. Breaking Bad tem, então se você assina o serviço aí, dá pra assistir bem de boa, pelo menos até um certo pedaço. São as coisas que eu tenho lido, são as coisas que eu tenho assistido, são as coisas que eu tenho jogado no momento. Espero que vocês concordem aí, gostem, sigam as minhas dicas ou me xinguem por achar qualquer coisa que eu disse aqui fenomenal ou péssima. Obrigado por terem assistido, deixem o seu joinha, se você gostar do vídeo, favorite, se inscreva no canal. A cada 15, 20 dias tem Videosaque novo. No site também tem sempre artigo, pelo menos uma vez por semana, eu tento 2 vezes por semana publicar um artigo novo. Mas por enquanto é só. Muito obrigado aí por terem assistido. Mandem sugestões de pauta, sugestões de artigo, coisas que vocês queriam ver aqui no Videosaque que eu ainda não fiz. Eu tô preparando 2 pautas interessantes aí pro futuro próximo, são coisas que estão exigindo um pouquinho mais de produção que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Se eu não conseguir, vem aqui no estilo de sempre, homem chato falando sem parar, beleza? Então é isso galera, valeu, eu sou o Felipe De Martini e até a próxima.